NFL, etc. 199, terça-feira, 17 de setembro de 2024. Eu sou o Magal e se você está se perguntando, cadê o Ticas? Talvez esteja sendo algemado a caminho do estádio, quer dizer, da gravação, ou de repente foi falta de carona, né? Problema que o Bryce Young não tem, né? Que a mamãe leva ele. Mas, enquanto o patrão não chega, vamos falando da semana 2 da temporada regular, que veio para provar que a NFL 2024 também é uma caixinha de surpresas. Quase tudo que foi projetado na off-season, adivinha só, foi por água abaixo, e os times começaram a mostrar sua verdadeira cara. Mas a verdade é que só se decepciona quem cria expectativas, meus amigos. Por isso eu tô tranquilo aqui, ó, com o meu gigantesco, já tô aqui olhando os prospectos do ano que vem pro draft, porque o nosso futuro é esse. Já o Miami não pode dizer o mesmo, né, Wally? Com mais uma temporada começando com cara de agora vai, e logo na semana 2, aquele flashback gostoso de como terminou 2022, com Tua afastado por tempo indeterminado e em dúvida sobre a volta. Você acha que ainda dá? Fala, Magal, fala galera ligada na NFL, etc. Um beijo pra quem já tá aqui no chat. Magal, é aquele negócio, né? Cria unicórnios, mas não cria expectativas. E aí nós caímos mais uma vez em criar expectativas. Como Tua Tagovailoa está no protocolo de concussão e a gente não sabe se vai voltar. Ou seja, a temporada voltou a ser o Miami tradicional. Ninguém nunca sabe o que esperar e pode esperar que é merda. Assim que é bom, assim que é gostoso. Então hoje, né, falar em bom e gostoso, vamos no nosso programa, no nosso esquema clássico, né? Aquele roletão com headlines, o treta na TL, vamos fechar com o TD ou Fumble e, antes da gente entrar nesse ponto, vamos aqui dar as boas-vindas para o nosso novo apoiador, o Thiago Vasconcelos, torcedor do Seattle Seahawks. Alô, Lelinho. Isso é uma marca, hein? O Lelinho tá infiltrando nossa comunidade. Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que ele tá angariando torcedores do Seahawks, bancando os caras entrarem no grupo. Tá sendo o patrão da galera, né? Assim, pra fazer uma massa de manobra. É a política do café com leite, né, Wallace? Exatamente. Exatamente. Essa política aí já funcionou, por exemplo, em clubes como o Flamengo, que hoje tá aí nas cabeças, mas esse grupo que tá aí se associou todo junto e ganhou a eleição justa. Acho que ele tá armando um golpe. Olha ali, eu tô de olho no você, hein? Eu acho que o esquema é esse. Mas então vamos pro programa, né? Então vamos lá. A gente vai começar então com o roletão, com headlines, treta na TL e fechamos com TD ou Fumble. Solta a vinheta! Vamos lá, vamos começar o nosso roletão da rodada. Antes do roletão, vamos dar um alô nos comentários aqui. O Diego André, tá aí, o maestro Diego, beleza? Fernando Pedrotti, o Ticketmaster, Flávio Venâncio. Obviamente, né? Você viu que a gente já falou dele, ele já estava ligado aqui. O Escolástico, grande Escolástico. Obrigado, o Escolástico já está me oferecendo a solidariedade aqui. Obrigado, Escolástico. Torcedor do Giants, é isso aí, meu amigo. Eu sei que a sua vida vai ser longa aí no Kansas City Chiefs, né? Mas aqui o sofrimento bate, né? O Del Papadex está aí. Fala, Pandecão. O Senhor dos Games, o Washington Ferreira. E vamos lá, galera. Vamos começar agora com o nosso roletão. O primeiro jogo, né, Wallace? Bills 31-10 Dolphins. Uma apresentação que já era péssima, desabou de vez, né? Concussão do Tua, aquela vibezinha gostosa de 2022. E aí, Wallace, ele vai... Olha quem chegou aí. Chegou meu patrão, pois não, patrão? Estamos aqui cuidando de tudo na sua ausência. Tô tudo certo, tá? Passei pano, limpei, tá tudo nos conformes. Eu tive probleminha de cãibra, tal qual meu quarterback, lá no final da temporada 2020. Conheço. Mas já tá tudo sob controle. Mas continua conduzindo aí, porque eu posso ter que tomar outra IV, outro remedinho na veia, aquele soro fisiológico para evitar a cãibra. Conheço. Segue daí que daqui a pouco eu volto. Aquele sorinho de Mosaic, um clássico. Então vamos lá, Wallace. Me conta aí desse Dolphins, Wallace. Meu Deus do céu, cara. 31-10 pro time de Josh Allen. Me explique. Magal, eu podia falar muita coisa. Claro que o Tua dominou o noticiário, mas eu acho que surpreender muita gente e colocar a responsabilidade da concussão do Tua no meu nerdola favorito, o McDaniel. Por quê? O Tua já não vinha bem no jogo, mas é óbvio que 2 das 3 interceptações que ele tinha tomado dá para poder colocar na conta, dividir na conta do quarterback com o wide receiver, a do Chosen Anderson e a do
do outro maluco lá, que até esqueci o nome, que tomou uma bolada no ombro, porque não virou para pegar a bola. Mas uma delas, que é a que ele tenta jogar a bola fora, ele toma uma pressão e não consegue jogar a bola fora do campo, ou seja, já não estava beleza, e na única jogada que a OL faz um bom papel ali, abre um boqueirão para ele correr, ele corre e não desliza. Mas aí você vai me perguntar, por que você está botando o McDaniel nessa história? Porque o Miami fez opções muito ruins no ataque. Já prevendo que o Bills ia jogar com 2 safeties lá atrás para tentar dominar essa velocidade do Waddle e do Tyreek Hill, o Nerdola tinha que ter bolado uma coisa melhor, ataques melhores, e o Miami tem armas para poder fazer esses ataques ali, com movimentações pré-snap, até o A-Chain estava em campo, né, o running back mais rápido que a gente tem. Então dá para bolar coisas melhores e no meio do campo do que só tentar acionar os 2 corredores, os 2 principais jogadores por ali. O Jonnu Smith foi pouco usado nos 2 primeiros jogos, podia ter sido mais usado, por exemplo, contra o Bills. Então, nessas opções erradas, Miami foi levando os pontos, a defesa foi ficando muito tempo em campo, então faltou intensidade à defesa já na metade do segundo quarto, e aí a gente vai tomando ponto, porque, obviamente, o Bills tem talento do lado do ataque da bola, e não conseguiu explorar um desfalcado Bills na defesa. Ou seja, coloca o head coach nessa história, porque o Tua só corre e tenta mais alguma jardinha e mergulha de cabeça, porque o Miami estava naquela situação. Então, tem essa irmandade, né? O Tua não se defendeu como deveria, mas o McDaniel tem essa responsabilidade de estar fazendo péssimas opções e pressionar o seu quarterback a fazer alguma coisa, a criar alguma coisa. E lembrando o seguinte, o Josh Allen estava com a mão machucada, né? Era a mão esquerda, ele estava machucado na mão esquerda, mas, como diria Paulo Antunes, o Bills ainda assim conseguiu vencer a batalha dos turnovers, né? O Tua lançou umas picks, tudo bem que foi passe quebrado, né? Mas acabou lançando umas interceptações também que custaram caro. Não custaram caro a ponto de reverter um 31-10, mas custaram caro no sentido de perda de momentum de jogo, né? Aquela brochada de o ataque tá em campo, sai por causa de uma big play. E aí a defesa vem para campo cheia de moral, né? Aliás, sai de campo cheia de moral, né? Quase que devolvendo a bola pro ataque, naquela clássica piada que esqueci o nome dele agora. O cara lá do programa com o Paulo Gustavo, esqueci. Que a hora que ele ia sair de cena, ele falava assim, deixei a audiência aqui em cima, hein? Vamos ver se vocês mantêm. A defesa sai com essa moral, né? Faz uma big play e quando sai, vem pro ataque nessa vibe, né? Deixei o momento do jogo aqui em cima, hein? Então vamos entrar e pontuar. E eu acho que isso ajudou muito a dar essa confiança pro Josh Allen de não se preocupar com a mão esquerda machucada dele. Eu acho que o Josh Allen tá mais acostumado, e essa foi a prova definitiva, com hype. Em começar hypado e ter crítica quando não vai bem, ter que reverter a situação no meio da temporada. Claramente, eu não coloco na conta do McDaniel igual o Oli. Tem uma parcela, mas eu acho que fica morando na mente do Tua, que tem que resolver, que ele não pode dar o vexame, é mais um prime time, tá perdendo de muito mais uma vez pro Bills, e aí ele não calcula o histórico, isso entra na mente e ele vai tentar uma jogada que podia ter terminado antes. É o famoso vive para ali, vai viver outro dia para ver outra jogada, mas não, vai chifrar o Damar Hamlin ainda, por mais inusitado que seja, a jogada foi justamente contra o Damar Hamlin e foi de cabeça, ele que já tem todo esse histórico. Eu acho muito complicado, eu acho que o debate ele é normal, a gente vem agora debater o que ele devia fazer e não tem o que ser feito não, meu amigo. O cara é jogador, enquanto ele tiver liberado pelo DM, ele vai querer voltar a jogar. Se em algum momento algum médico ficar receoso de assinar esse atestado e falar assim, não, realmente, se tomar mais uma dessa, o risco de ir parar numa cadeira de roda e ter que se alimentar de canudinho para sempre, ele não é irrisório, ele não é insignificante, e eu não vou colocar o meu CRM assinando esse atestado. Caso isso não aconteça, o Tua vai continuar jogando, vai querer voltar e pode ser que no momento de pressão ele vá de novo, pode ter jiu-jitsu, pode ter capacete novo, ele vai de novo mergulhar com a cabeça na frente e correr o risco de ter outra concussão. É triste, mas ao mesmo tempo é compreensível. É a vida do cara, é isso que ele tá trabalhando uma vida inteira para fazer, e agora você ter essa limitação e alguém te falar que não pode, ou você
falar com o seu melhor bom senso para não continuar, eu entendo que na idade dele, principalmente, seja muito difícil mesmo. E eu acho, e aí, Ticas, eu vou falar aqui o que eu escutei de vários jogadores de futebol americano nesse último fim de semana. A única pessoa que pode dizer, e aí eu louvo o McDaniel por isso, pode dizer se ele vai jogar ou não, então é ele com a família dele. E aí essa parte não passa nem pelo jogador de futebol americano mesmo, e nem pela organização. É pessoal. A galera tem que sentar com a esposa mesmo, sentar com a família e ter essa conversa. Olha, eu posso estar apto a jogar ou não, mas eu só vou saber se eu entrar em campo e jogar. Escutei muita gente falar que o que ele vai ouvir dos neurologistas, dos médicos, não vai ser preto no branco, vai ser cinza. Vai ser, pode acontecer, pode não acontecer. Pode acontecer que se você tiver uma pancada na cabeça, pode acontecer se você tiver uma dor de cabeça mais forte. Então, a única pessoa que pode tomar essa decisão é ele. Claro que tem um protocolo. Hoje ele já passou da primeira fase do protocolo, que é os sintomas vitais dele e o exame neurológico estão normais, estão na fase basal, mas mesmo assim o Miami decidiu colocá-lo na injury reserve, né, na reserva de machucados. Ou seja, vai perder aí entre 4 e 6 jogos, que é o prazo normal. O Skylar Thompson vai ter pelo menos um start, que é o próximo jogo que joga ele. Só dar boa noite pro Rei das Rebatidas aqui no Instagram, que ele fez justamente essa pergunta. Contrataram o Tyler Huntley, mas o próximo start é do Skylar Thompson, né, provavelmente. Exatamente, não, já está nomeado, o McDaniel já na segunda-feira já garantiu que é ele quem começa. Aliás, não tem lógica também você contratar um cara e colocar ali uma semana para jogar. O Huntley vai demorar um tempinho, mesmo que seja muito rápido para poder aprender playbook e tal, ele vai demorar aí uns 10, 15 dias, pelo menos. Se o Skylar for bem contra o Seahawks, não precisa nem ganhar o jogo, porque o jogo fora de casa já é mais difícil e tal, mas se for bem e rodar o ataque, provavelmente vai ganhar mais uma chance e aí ele vai até o bye, porque o bye do Miami é logo ali, né, na 6ª rodada. Então o Miami tem mais 4 jogos para fazer e não faz sentido você não dar pelo menos 2 desses starts, né, 2 dessas titularidades para o Skylar Thompson. O Huntley, para mim, ou ele entra nos 2 jogos finais, se o Skylar for muito mal nesses 2 próximos jogos, ou se não, antes do bye, né, ou se não, após o bye, quando ele vai ter aí quase um mês de time e se as perspectivas forem do Tua não conseguir retornar. O Skylar indo bem, é ele quem vai continuar, o Huntley fica aí como reserva para qualquer eventualidade, provavelmente vai dar um respiro a mais para o Tua retornar. Se o Skylar for mal, a próxima atitude do Dolphins vai ser apertar o botão de emergência, colocar o Huntley em campo, e aí vão querer fazer de tudo para poder o Tua voltar o mais rápido possível, o que deve contar também nessa decisão dele de parar ou não parar, mas ele já deixou claro, as pessoas que estão em torno dele, falando que ele não quer parar. O problema desse jeito, e aí o Magal pode falar melhor da cabeça da pessoa e do atleta, é que o atleta não quer ser parado, o atleta não quer ter uma contusão e falar assim, eu tenho que parar. A gente que é jogador amador de futebol americano, a gente reconhece numa contusão, por exemplo, mais grave, que o Magal até passou por ela, né, fala assim, já não estou ficando mais novo, eu não posso arriscar o meu dia a dia, a minha profissão, o meu futuro, né, como pai, como marido, com uma contusão mais grave. Então a gente para. É aquela coisa que falta às vezes nas pessoas, né, Wallace, de entender o momento do já deu. Já deu, né? Já tá bom, né? Já podemos encerrar por aqui, né? Às vezes as pessoas não conseguem perceber isso. Um comentário aqui que a gente já fez, mas eu faço questão de repetir. Skylar Thompson, belo nome, tá? Belíssimo nome. Por falar em belos nomes, deixa eu aproveitar para dar um salve aqui pro Washington Ferreira, para Érica Hayashibara, que eu confesso que até o nosso encontro em São Paulo eu achei que poderia ser um fake, poderia ser algum maluco aí só para fazer uma piada com a gente, mas não, a Érica existe, tá? O Fabiano Bispo, grande bispão, o Senhor dos Games, o Shark, o professor Marquinhos, curso biológico, o professor Marquinhos, incrivelmente professor Marquinhos, já fazendo comentários sobre o Harbaugh, né? Calma, Marquinhos, nós vamos chegar lá.
O Rodrigo Felício, o rei das rebatidas, o Anderson Heidemann, o Arcanine, grande Arcanine. Vou falar do seu time agora, hein, Arcanine? Não vou falar bem, não. E é isso. Vamos falar do time do Deixa eu dar um time do alô pro Arcanine pessoal aqui. do Instagram também, Magal. Sim, que do Insta, tem o outro Marquinhos. Não, esse não é Marquinhos. Esse é Marcos Paulo Candeloro, mandando seu salve. Valeu, querido. E o nosso Jorge McLovin dizendo que não reclame por ter Daniel Jones. Você poderia ter gasto tudo para pegar Bryce Young. Calma que daqui a pouco a gente chega lá. Mas tá em tempo, tá? Ano que vem a gente pode fazer uma dessa. Ô Magal, só para falar aqui que o protocolo não tem dias, né? O Tua pode ficar vários dias aí, e quando você baixa na IR também você tem aí uma expectativa, mas como é um protocolo de concussão, ele vai ter que fazer voltar aos exercícios aeróbicos leves depois, aí ver se ele não passou mal, se não passar mal, depois exercícios aeróbicos contínuos, que é o famoso HIIT, né, que a galera faz aí, e depois treinamento de força, e bota pé de capacete, e a galera tá falando dele usar aquela proteção que foi aprovada agora pela NFL, por cima do capacete, aquela almofadinha lá. Tem galera dividida. Galera dividida. Né, olha, mas me lembra, que eu tava tentando lembrar e agora me falhou. O final da temporada de 2022, depois que ele teve aquelas 3 concussões ao vivaço também, que uma não foi tratada e já teve outra na sequência, também ficou nessa expectativa dele voltar e acabaram achando melhor que ele não voltasse. Tanto que quem jogou aquele jogo de playoff contra o Bills foi o Skylar Thompson, não foi? Isso. Entre as 6 partidas que ele tem como Dolphin, uma delas é de playoff. Então, assim, não dá para poder falar que o menino é inexperiente também. Então, assim, vamos ver. E tendo como arma o Waddle e o Hill, não é um cenário ruim de você assumir um time, né? É um cara que gosta de lançar a bola. Vamos só te lembrar que o Tyler Hunter ele tem jogo de playoff nas costas também, tá? Pois é, então. Nós pegamos o seu menino emprestado, não vamos devolver ele em bom estado, fica tranquilo. Se não quiser ficar lá por Miami, né? Mas, de qualquer maneira, o Tua vai consultar os mesmos especialistas, quer dizer, está consultando os mesmos especialistas daquela época, justamente para ter um parâmetro de comparação. E é sempre um médico independente. E aí a gente sempre diz, né? A gente não sabe qual independência é essa. Mas é um médico independente que libera ou não ele para poder jogar. A ideia sempre é que seja um especialista na área, um neurologista de fama, e que a NFL contrata para poder fazer esse laudo. Perfeito. Bom, falando de juiz ladrão, vamos falar do jogo do Chiefs e do Bengals, né? Chiefs 26, Bengals 25. Podemos dizer que foi o jogo da rodada? Olha, até ontem, 7 horas da noite, nós poderíamos dizer. Depois de ontem, 7 horas da noite, eu já não sei, mas a gente vai chegar lá. O Hollywood Brown vai ter que operar o ombro, né? Só volta nos playoffs. O Pachecão, first pick do nosso amigo. Essa história vai morar no meu coração para sempre. O Pachecão, first pick no fantasy do Flávio Venanço, do Lelinho. Infelizmente, fraturou a tíbia 6 a 8 semanas fora. Então não deu certo sua estratégia, Lelinho. Né? E o Ja'Marr Chase falou que só volta a negociar a renovação agora com o time depois da temporada. Cara, o Tica já tá pronto para me dar a contra aqui. Mas eu estou tentando, gente, eu estou tentando de verdade, mas tá difícil não comprar a narrativa de que as zebras estão facilitando o caminho dos Chiefs, cara. A quantidade de holding que aquele left tackle faz, que não é marcada, é uma brincadeira. É uma brincadeira. O cara faz holding o jogo inteiro, o cara abraça as pessoas pelo pescoço, ninguém faz absolutamente nada. É impressionante. E culminou, né? O jogo disputadaço, aquele negócio. Quem resolve o jogo? Quem é decisivo no jogo? Uma grande jogada, uma big play, uma saída? Não. A desgraça de uma flanelinha amarela. Então, é difícil, gente. Eu estou tentando. Mas, dito tudo isso, uma coisa que a gente não pode negar. Foi um jogaço. E, para aquelas pessoas que botavam dúvida no Burrow, inclusive eu aqui, foi meio que uma resposta assim de não bote dúvida em mim não, que eu estou jogando bola. Tá? Pode ser emoção da semana 2? Pode. Mas o NFL, etc, é isso aí. Cada semana eu vou ficar emocionado com aquela semana e ignorar a visão macro. É isso que eu vou fazer. É sempre assim, pô, porque é rodada a rodada. A NFL, ainda mais quando ela começa desse jeito aí.
time ganhando uma, perdendo uma, pouco time 2-0. NFL é isso aí. A gente que está acostumado um time engatar 9 vitórias e ficar começar na metade da temporada, começar a falar, vai derrubar o Miami de não sei o que lá. Não, ninguém vai derrubar o Miami, não, gente. O NFL é equilibrado. Agora, ninguém nunca mais vai fazer. O Miami se derruba sozinho. Bota o topo pra dar uma cabeçada. Não, pronto. A temporada perfeita é só nossa e vai ser para sempre. Mas, de qualquer maneira, esse jogo teve uma curiosidade. De nada, tá? Lembre-se sempre, de nada pela temporada perfeita, tá? É verdade, Eli Manning garantiu o bicho. Mas esse jogo teve uma coisa bem bacana, um pouquinho antes da flanela voar, o seu Mahomes estava tendo bastante dificuldade de fazer justamente essa jogada, de fugir do pocket e encontrar alguém para pelo menos dar uma chance para o recebedor. Ali, a defesa do Bengals e a secundária do Bengals estava marcando muito bem os alvos do Mahomes, inclusive seu Travis Kelce, que estava com a Tay-Tay nos camarotes. Lá, né? Ela não viu uma grande atuação do namorado dela. Mas é impressionante como que o ambiente do Arrowhead acho que entra na cabeça da juizada. Eu até admito que o safety chegou um pouquinho antes, né? Mas eu não gosto da chamada, não é porque a chamada aconteceu pro Chiefs, é porque a chamada aconteceu várias vezes durante o jogo, em outras jogadas, e não foi flanela. Assim, não voou a flanela. E não dá para falar que assim, é um hold que às vezes a pessoa não vê, é uma jogada isolada. E realmente isso acontece várias vezes em vários jogos e não jogam a flanela. Só jogam a flanela na última jogada do jogo, que tá todo mundo prestando atenção, e aí, quando vai pro Chiefs, não tem jeito. A galera bota lá a zebra listrada de vermelho e branco ao invés de preto e branco. Eu não vou entrar no mérito porque eu não consegui assistir esse jogo. Tem coisa que eu não acho que adianta assistir na câmera lenta mesmo. Eu acho que tem coisa que para formar opinião tem que estar vendo, mesmo que seja via televisão, mas tem que estar vendo ao vivo, porque você tem aquele sentimento de como que tá vindo a campanha, tem todo um contexto, como que tá o estádio, como que foram as outras flanelas, enfim, como diz o nosso Arthurito, tava Mahomes e Burrow em campo, mas o jogo foi decidido em faltas, então não vou entrar nesse mérito. Minha curiosidade só em relação à sua introdução, Magal, vai no sentido de, pro lugar do Isaiah Pacheco, quem que eles contrataram? Kareem Hunt, foi oficializado. Ou seja, não pode ver alguém com ficha criminal que eles não se aguentam, eles vão lá Moisés e já corre atrás. É o maior programa de reabilitação prisional do mundo. Ninguém reabilita ou de pré-habilitação. Ou de pré-habilitação, né? Quando o cara entra no time, começa a fazer besteira para ser preso. É quase um Minority Report da reabilitação, né? Pois é. E aí você vê que quando a gente foi criticando a arbitragem, o pessoal do Chiefs fica todo doído. Não, mas foi falta, não foi, teve a mesma quantidade de flanela para os outros. Agora fala que eles só contratam bandido e tem que mudar de assunto, porque contra fatos não há muitos argumentos. E a outra coisa é que o Ja'Marr Chase, nessa altura, já decidiu jogar, já sabe quanto que ele vai ganhar esse ano. Fez questão de anunciar oficialmente nas redes que, não pessoalmente, mas através dos passas, dos insiders, né, faz esse trabalho para ele, que ele não vai negociar mais o contrato esse ano. E aí fica aquela dúvida. Por quê? Parece que ele ficou muito desgostoso com a forma que a negociação foi conduzida pelo Bengals até o início da temporada. Ele não vai fazer holdout a temporada inteira, tomar essa multa. Apesar de que para o contrato de calor eu acho que a multa é até mais branda, mas ele decidiu não fazer o holdout. E isso pode ser, lá na frente, uma forma dele ou estourar de vez a boca do balão, dependendo do desempenho, que até agora está devagar justamente por conta do holdout. Na verdade foi holding, mas não estava treinando, então vai demorar um pouquinho para engatar. Ou a questão do forçar a barra mesmo para poder ir para outro time ser trocado. Então é uma notícia que parece que não tem repercussão, mas lá na frente você ouvir Ja'Marr Chase vai jogar pelo contrato, não quer mais saber de negociar no meio da temporada. Lá na frente, a teoria da conspiração que a gente gosta aqui, ela pode se tornar real. Vem quente. E aí, só pra fazer 2 comentários rápidos aqui pra gente partir pro próximo jogo. Como todo castigo pra pobre é pouco, um pouco antes da semana começar, eu tava conversando com o Alas sobre tight ends.
que eu perdi, eu tinha o Ferguson do Cowboys, né, no Fantasy, tá falando, pô, Wallace, não tem nenhum tight end que tá jogando, né? E tá difícil. Eu falei, e o Gesicki, né? Eu lembrei do Gesicki, o Gesicki tá lá, mas não sei se vai não. Não vou botar ele não. O que aconteceu nesse jogo? Cara, os tight ends jogaram bola pra cacete, inclusive o Gesicki. O Gesicki, o Drew Sample, até o novato Eric All Jr. Jogaram muita bola. Inclusive, também um pouco de emoção, já estão comentando que o Eric All Jr. foi o que teve a melhor conexão com o Burrow e não seria de se espantar se ao longo da temporada ele virasse o tight end 1. Então foi bacana ver essa presença dos tight ends e aquelas histórias que a gente gosta, né? Tem um jogador rookie também, né? O Andrei Iosivas, esse é o jeito certo de falar o nome dele, Iosivas, que tava com uma certa hype quando foi lá pros Bengals e, cara, ele jogou uma bola absurda. Ele tem descendência navarro, né? Ele é meio índio. Se você olhar a foto dele, ele parece um cara de boy band dos anos 90. É verdade. Você olha assim, você conseguiria meter ele num N5, meter ele no Backstreet Boys. Mas, cara, ele deu uma queimada na defesa, ele deu umas queimadas na defesa de fazer vergonha, assim, essa galera vai zoar o cara, tá zoando, né? Zoou ontem, na verdade. Tá zoando o cara na reunião de vídeo. A galera da defesa tá juntando e fala, caralho, foi queimado pelo novato bonito ali, né? Inclusive, uma das vezes, gerando pontuação. Então, vale esses dois destaques aí também desse jogo, né? Deixa eu só pegar os comentários da galera sobre o jogo também, que eu fui injustamente aqui no nosso chat, né? Chamado de chorão, falando que essas arbitragens em qualquer futebol. Hoje eu nem falei nada de arbitragem. Olha aí, olha a incoerência do nosso maestro Diego comentando ao vivaço. Eu fui totalmente imparcial, falei, não vou comentar a arbitragem porque eu não estava assistindo ao vivo. Então, olha aí, ó, já se contradisse imediatamente após eu ser totalmente imparcial, como sempre sou em qualquer futebol, seja o da bola oval ou da bola redonda. Um beijo pro maestro Diego, tá? Muito bem, vamos agora passar então para um assunto um pouco complicado aí pro Ticas, né? Raiders 26, Ravens 23. Você não ouviu errado. Raiders 26, Ravens 23, né? Esse joguinho foi um joguinho danado pro Ticas. O mais interessante, talvez não pro Ticas, né? Mas o Baltimore, incrivelmente com um começo 0-2, que ninguém imaginava, né? Que algum maluco ganhou uma grana gostosa esse final de semana, porque apostou no início 0-2 dos Ravens, que é uma coisa muito espantosa. Mesmo sabendo que o Lamar Jackson é indiscutivelmente um candidato a MVP, todo ano ele entra como candidato a MVP, tem ano que ele ganha, inclusive, né? Mas é uma coisa importante da gente também lembrar que o jogo foi decidido por uma retomada absurda dos Raiders. Os Raiders conseguiram fazer uma retomada aí sob o comando de quem? Dele, do nosso jardineiro fiel. Então o jardineiro fiel, cara, meteu um Tom Brady ali nele e, cara, ele puxou as campanhas que fizeram com que os Raiders saíssem campeões. Isso dá muita moral pro time, não resolve os problemas que o time já tem. Uma coisa importante também é o Daniel Carlson, né, o kicker, foi muito consistente, né, e ajudou a dar essa base também que os Raiders precisavam. Mas para quem por acaso não viu o jogo, os Raiders chegaram a estar perdendo de 23-13, com 12 minutos para jogar no quarto. Então você imagina, você está perdendo para os Ravens de 23-13, faltando 12 minutos, com Gardner Minshew, e você consegue virar o jogo. Foi uma parada impressionante. E o que para mim entrou na mesma categoria, ou talvez quase na mesma categoria, do one-hand catch do Odell, a recepção que o Davante Adams fez, cara, coisa de cinema. Com os dois pezinhos na pontinha do gramado, o corpo totalmente ereto para fora do campo, uma recepção completamente segura. Foi um jogaço. E palmas aí pro Antonio Pierce, né? Não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas Antonio Pierce, importante lembrar, já foi um gigante, né? Já foi lá comandado por Tom Coughlin. Então é um cara que tem pedigree também. Ticas, suas impressões sobre o jogo? Não sei se pro bem ou pro mal, eu também não assisti esse jogo ao vivo, vi alguns lances Glória depois, a Deus. Glória a Deus. Curiosidade torcedor.
Quem nos acompanha lá no NFL de Sucesso de Editoria sabe que eu estava ao vivaço direto do Rock in Rio durante a rodada, e aí nesse momento alguém postou lá no nosso grupo: Ticas, passando sufoco contra o Las Vegas Raiders. Aí eu peguei um linkão, peguei o Fantasy, lá o aplicativo do Fantasy que a gente usa, que tem o placar, e eu vi lá 23-13, eu acho, ou 20, sei lá, 10 pontos de frente, faltando 10, 12 minutos pra acabar. Eu falei, vocês estão de sacanagem? Vocês estão querendo me tirar do prumo aqui? Tô me divertindo. Tô curtindo umas bandas de rock aqui, ó, com os meus amigos da minha idade. O Ticas veio todo pimpão mesmo no WhatsApp. Ah, porra, é essa, porra? Pois é, e realmente, no momento que mexeram lá no grupo, parecia estar sob controle. E no final das contas não estava. Apesar de ser um time sólido, o Ravens tem um histórico muito preocupante dos últimos anos de permitir viradas de último quarto para 2 posses. Então, alguma nós coisa já fazíamos aí. Ó, tem 2 temporadas, nós fizemos uma dessa aí. Tem, e a do Miami foi até maior, só que começou no terceiro, né, não no quarto. Então, é uma coisa que tem que ser ajustada. Preocupa, mas acende aquele desespero, alerta vermelho ainda não. O alerta amarelo é importante porque agora a sequência é ruim. Agora a gente pega Dallas fora de casa, Bills em casa e o Bengals fora de casa. Então, como disse o nosso Anderson Heidemann aqui pra cima, o 0-5 ele não é um absurdo você imaginar que o Ravens pode começar perdendo os 5 primeiros jogos. Enquanto perdeu só os 2 primeiros, eu tô com um alerta amarelo, mas não tô preocupado em terminar, sei lá, 11-6 essa temporada e brigar por uma vaga de wildcard e tentar ver o que dá no playoff. Agora, se esse 0-2 ele vira um 0-4, um 0-5, aí eu acho que a preocupação ela fica bem mais palpável. Como eu não vi o jogo todo, eu vi o lance do Davante Adams, maravilhoso, e é onde tem que vir um ajuste, né? Se você tem um Davante Adams, que é um cara diferenciado, você tem um Brock Bowers, que também foi importante nessa campanha, que é um novato que tá hypado, você tem que planejar. E a gente perdeu o coordenador ofensivo essa temporada, então são as dores do crescimento do novo coordenador, o Zach Orr. Eu acho que ainda dá tempo de ajustar e fazer uma boa campanha aí pra frente. É um jogo que surpreende por conta dessa recuperação, mas a gente conhece, né, Magal? O jardineiro é assim mesmo. O jardineiro vai ter umas pancadas, ele vai jogar igual o Tom Brady da vida, daqui a pouco ele volta à realidade, aí ele lembra que ele é o Gardner Minshew, e não adianta ter Davante Adams do outro lado da bola, não, porque ele não vai conseguir jogar a bola lá. O Raiders, na verdade, nesse jogo, fez o que o Raiders podia ter feito na temporada passada, por exemplo, que é ter uma defesa muito dominante, muito sólida, comandada por um frontline que é muito pesado e que faz big play. Então, ajudou na confiança. A gente voltou de novo volta outra vez a falar sobre aquele assunto, né? A defesa ganha confiança, o ataque entra em campo com moral, e aí o Gardner Minshew não tem responsabilidade nenhuma, e nessa hora é muito bom ser irresponsável, e você já tá atrás do placar mesmo, abre o playbook e vambora pra frente. O negócio é quando você tá na frente, né? O Ticas gosta muito de falar isso. Quando o time já tá no hype, tá na lupa e tal, e vai jogar na frente, aí a responsabilidade de dar uma pesada, e a gente conhece como é que é o seu Gardner Minshew. Muito bem. Só antes da gente passar pro próximo jogo, só fazer o comentário aqui do Rodrigo Justo, falou que quer saber quem foi o cara que falou pra ele dropar o Derek Carr do Fantasy pra eu cobrar ele. Ô Rodrigo, você não pode me ouvir, cara. Eu não sou um especialista em Fantasy. Mas não, calma, tá? Calma. O Derek Carr vai provar. Ele vai provar. De prazo, calma. 5 jogos. Calma. Dá 5 jogos pra ele. Depois já é. Essa rodada não valeu a pena, mas você vai me agradecer ainda até o final da temporada. Fique tranquilo. Tá? Também temos aqui o Vinícius, né? Tá falando que o Art Manning que vai trazer dignidade aos golfinhos. Ele não vai porque ele vai ter que parar de usar o nome Manning, tá? Ele só pode jogar no Giants, no Broncos ou nos Colts. Daqui a pouco começa o Tank for Manning. O Luana Lotte, boa noite. Falou que tava fazendo a janta enquanto ouve a gente. Pô, show de bola, delícia, hein? Estou sentindo o cheirinho daqui. Vamos agora falar sobre Vikings 23 e 49ers 15. Um joguinho safado, né? Um joguinho safado, vamos ser sinceros. O grande destaque desse jogo foi o Justin Jefferson com um tostão na coxa. Tá aí no dia a dia. Mais um, né? Derrubando o fantasy de muitas pessoas. O Deebo Samuel 2 semanas fora ou mais por uma distensão na panturrilha. McCaffrey, gente, o que teve de gente chorando agora essa semana foi danado. McCaffrey na IR, no mínimo por 4 semanas, com panturrilha e Aquiles. Wallace, seus comentários.
Então, eu vou destacar uma recepção gigantesca do Justin Jefferson para 600 milhões de jardas que o Sam Darnold, dentro da própria endzone, lançou para ele. Sim, o Sam Darnold é capaz de fazer esses lances, mas ele não é capaz de fazer isso consistentemente. O 49ers que me surpreendeu negativamente nesse jogo. Porque, você vai falar, por que não funcionou o ataque? Não. É porque a defesa do 49ers não conseguiu superar, principalmente a OL do Vikings, que jogou muito bem, protegeu várias corridas, inclusive do seu Aaron Jones dropador, porque o seu Aaron Jones, inclusive, carrega a bola e tem alguns problemas com fumbles, e acabou quase complicando, né, a vida do seu time enquanto o jogo estava equilibrado, e aí depois o volume de jogo do Vikings dominou mais as ações do que o 49ers e fez certinho, deixou o ataque do 49ers fora de campo, e a defesa, enquanto o ataque do 49ers estava em campo, foi mais dominante do que a defesa do 49ers. Então, foi uma vitória merecida do Vikings, mas é aquela zebra que vai acender o alerta em São Francisco para azar de muita gente, porque agora alguém vai pagar. Eu acho importante esse acender de alerta amarelo agora no início da temporada, porque não existe justificativa plausível para o time do 49ers não conseguir se reajustar com as peças que ele tem, né? Eu concordo que as perdas são significativas, mas me desculpa, não dá para aceitar que o time vai ser uma draga porque você perdeu o Deebo e o McCaffrey, concordo, só que você ainda tem muita gente de alto calibre lá que precisa aparecer. Um que deu uma parecida um pouco maior foi o Kittle, né? A gente teve um gostinho daquele Kittle que a gente não via antigamente, fazendo grandes jogadas, fez touchdown, essa parte aí foi bacana. Mas... Peraí, Magal, o Ayuk não treinou, o outro recebedor draftado tomou um tiro no peito. O McCaffrey escondeu uma tendinite no Aquiles, que sabe lá Deus quando que volta. O Deebo já distendeu a panturrilha também, e quando desce pra panturrilha pro Aquiles é um pulinho, né? O McCaffrey também começou quando... É igual o cachumba? Até onde a gente vai... quando desce é um perigo. Quando que a gente vai ficar preocupado de verdade, não pelo desempenho em si, mas por essas ausências, porque o trem tá escalando, cada notícia ela vem em um momento, mas quando a gente junta tudo, ela pode comprometer, né? Muito desfalque. Não, eu concordo. Só que ainda assim, se você for olhar só para a posição de QB, já é uma posição que você está melhor que mais da metade da liga. Isso aí já te dá uma ajuda absurda. E é aquela coisa que a gente sempre fala do vestiário do futebol americano. O cara que é o wide receiver 2, o cara que é o tight end 2, o cara que é o running back 3, a hora de você aparecer é agora, meu filho. O Tom Brady aproveitou a oportunidade dele quando ele pôde. O Mahomes aproveitou a oportunidade dele quando ele pôde. O Kaepernick aproveitou a oportunidade dele quando ele pôde. Você tem que aproveitar quando a sua aparecer. O cavalo selado não passa mais de uma vez, não. Mas vamos lá, vamos seguir agora para Falcons 22, Eagles 21 e Buccaneers 20, Lions 16. 2 jogos com finais emocionantes, a NFC Sul mostrando sua força. Mais uma lesão, né? O A.J. Brown com o posterior da coxa, fora pelo menos 2 semanas. E mais uma muscular, né, Magal? Todo ano a gente acha que é o ano com mais lesão da história. Mas se você for observar como que a epidemia é de lesão muscular, será que teve alguma orientação de mudança de carga de treino? Será que o clima tá mais quente, dependendo da região de cada time? Tá mais quente que o normal e tá causando um desgaste, uma estafa? Eu fico muito curioso, não o suficiente para ver alguém se debruçar, o especialista de Twitter, agora nem é mais de Twitter, né? Mas enfim, especialista de internet, se debater aí sobre esse tipo de situação, mas se você parar para pensar em relação à lesão muscular, é um acúmulo muito grande em todos os times, todas as posições, sempre tem um hamstring puxadinho, uma virilha, uma panturrilha, complicado isso aí, né? Pois é, até o nosso querido Daniel Genro, também conhecido como Danny Son-in-Law, né? O Genro, falou: Ticas, até quando essa sofrência lamariana? Fé até o último jogo. É isso aí, tem que ter fé até o último jogo, que é o que eu acho que vale para os 49ers também. Calma, vocês têm um bom time, vocês têm uma boa comissão técnica, dá para ir bem. Sobre os Falcons e os Eagles, os Buccaneers e os Lions, obviamente ficamos todos aqui no NFL, etc., triste com a derrota dos Lions, né?
somos aqui o fã-clube oficial de Dan Campbell no Brasil, então não gostamos de ver o nosso grande ídolo triste, chateado, mas infelizmente nós temos que dar o braço a torcer. O padeiro tá naquela fase boa, ele tá na fase maroto, tá na fase molecão, joga suave, tá hypado, comemora. A gente sabe que essa fase não dura muito, né? É meio fogo de palha, meio cavalo paraguaio. Vamos ver quanto tempo vai durar, mas parabéns, foi um jogaço dos Buccaneers. E os Eagles e Falcons, né, gente? O que eu posso comentar desse jogo, Ticas? Oh, meu Deus. Primeiro, vamos falar uma coisa que foi bem legal. Para quem pôde assistir no Manningcast, o convidado do Manningcast no quarto era ninguém mais, ninguém menos que o Matt Ryan. Então, a gente viu aquela campanha final com o Matt Ryan comentando. E os críticos aí do Manningcast, cara, depois pega para ver só o corte final dessa última campanha. A sequência de comentários foi muito boa, porque o Peyton Manning foi falando o que ele acha que seria a estratégia para esse drive final. Eu gostei porque o Eli Manning meio que botou ele nos pés no chão, que ele falou assim, não, essa é uma situação onde você não tem que pontuar rápido, você tem que pontuar, mas você tem que gastar tempo no relógio. E aí o Eli falou assim, cara, você tem que pontuar, você não tem que ficar fazendo controlinho de relógio, você quer meter a bola na endzone e marcar o touchdown, é isso que você quer fazer. E claramente o Matt Ryan estava full torcedor, ele estava tenso assim, ele só conseguia comentar com alívio quando a jogada acabava. E vamos combinar, você pode falar o que você quiser dos Falcons e a gente mete o pau aqui sem problema nenhum. Essa campanha final foi coisa de cinema, foi coisa de profissional, cara. A defesa dos Eagles estava completamente picolé das ideias, não estava entendendo o que estava acontecendo, e uma coisa que o Peyton Manning comentou e que eu concordo 100%. Os caras foram fazendo as jogadas que eles sabem que funcionam, aquelas jogadas que você está implementando desde o início do training camp. O cara sabe qual é a rota que ele tem que correr, ele sabe qual é a movimentação que ele fazer e não tem erro. E aquela coisa, né, Ticas? Se pelo menos o Saquon Barkley tivesse segurado aquela bola, aquele drop que ele fez, logo no final do jogo, que ia dar um touchdown, que ia botar pá de cal nesse jogo, ele dropou a bola, contribuiu com a derrota do time, no primeiro jogo dele em casa. É triste, né? Que pena. Puxa, foi o que eu pensei quando eu tava vendo o jogo. Puxa, que coisa, né? Mas a vida é assim, né, Ticas? A gente planta o que a gente colhe, né? E, cara, eu vi muita gente questionando essa chamada. Mas a chamada, ela foi perfeita. Todo mundo esperando a corrida, sabendo que para 3 jardas, você tendo 2 chances, a terceira e a quarta descida, o tush-push, mesmo sem o Jason Kelce, ele resolve 3 jardinhas ali pelo meio facinho, todo mundo encheu o meio do campo, o Saquon passou livrinho, chamada de passe, o passe foi bom, e ele, sei lá, se ele já estava pensando em virar e não tomar pancada, se ele viu que estava livre, se ele estava pensando em fazer o touchdown e ser mais uma vez para esfregar na cara do Giants, que mandou ele para Filadélfia, sei lá. Eu sei que o drop foi imperdoável, ele admitiu, ele sabe que o erro foi dele, e é uma vitória a menos na coluna pro Philadelphia Eagles por culpa dele. Agora, eu vi muita gente falando que não pode fazer essa chamada. Eu não achei a chamada ruim. Eu achei que o problema foi justamente o drop, né? Agora, ver o Kirk Cousins chegar. Agora ele chegou oficialmente, né? O Kirk Cousins foi bem-vindo a Atlanta, Geórgia. O jogo foi na Filadélfia, mas agora chegou. Agora pegou, resolveu o que precisava, conduziu legal, tava com mais firmeza no Aquiles rompido e operado, não tava tão inseguro, tomou pancada, tomou sec, então, legal, chegou, e aí você vê que um quarterback minimamente funcional, ao contrário do que a gente viu recentemente, Desmond Ridder e Taylor Heinicke, um quarterback minimamente funcional tem talento para dar e vender lá no ataque do Atlanta, então valeu por isso também. E valeu pela comemoração, né, ver o Kirk Cousins pelado, quer dizer, não, seminu, sei lá, no avião de volta, com as correntes lá, e é uma pena porque dá essa atuação do Kirk Cousins dá uma brochada no Penix, né? Ele conseguiu colocar uma piada de Penix, mesmo sem o Penix ter entrado em campo. Muito bom, Wallace. Vamos lá, vamos para Saints 44, Cowboys 19. E Cardinals 41, Rams 10. 2 lavadas, né?
de Saints e Cardinals, vamos combinar, né? 2 lavadas de 2 times que a gente não achou que ia dar lavada, não. Nem num jogo, nem no outro, apesar que o jogo dos Cardinals era um pouco mais fácil de dar lavada. O ataque dos Saints bateu vários recordes. O Kyler Murray aparentemente parou de jogar Call of Duty e resolveu treinar um pouco e ler playbook, né? Jogou um grande futebol, também vamos dar o braço a torcer para ele aqui. O Rams, que já vinha ali capengando aquela coisa, agora conseguiu perder o Cooper Kupp com uma entorse no tornozelo, provavelmente vai para IR. E fontes ticas, tá? Per sources, que o Sean McVay atualizou o LinkedIn e marcou lá o Open to Work, aberto ao trabalho. Per sources. É muito azar, né? Assim, na verdade, o Rams tá meio que virando um 49ers de Los Angeles, né? Puta merda, é muita contusão. Eu dou razão ao Sean McVay tá bravo, porque ele perde os 2 principais recebedores em 2 rodadas de campeonato. Agora, tem uma diferença bem legal entre esse Saints, né, que fez 44 pontos, e o Cardinals, que fez 41, principalmente no quesito quarterbacks. Cara, o Saints está trabalhando muito, né, no esquema Tom Brady, fazendo o que o Carr consegue fazer, trabalhando com os anões ali no meio de campo, cruzando para um lado e para o outro, sem ter muitas jogadas de profundidade. E aí, quando você aciona a jogada de profundidade, o cara tá livre, porque você tá ali trabalhando no meio de campo e tal, você atrai as pessoas. Agora, você tem um running back igual o Alvin Kamara, meu querido, isso aí é pra sua OL ajoelhar, abrir tapete. Você sabe qual é a teoria da conspiração aí, né? Que eu tô apoiando fortemente. Alvin Kamara finalmente foi devolvido. É verdade. Ele tinha sido abduzido, ele foi trocado, era um ator vestindo uma máscara de Alvin Kamara, que estava tentando fazer o papel dele, e finalmente a troca foi feita. O verdadeiro Alvin Kamara retornou à Terra. Então, Alvin Kamara, seja bem-vindo ao convívio dos terráqueos mais uma vez. Muito bem. E realmente, esse cara, ele é a solução de todos os problemas quando você tem um quarterback limitado, e o Carr não tinha alguém para recorrer assim nos outros times. Tá? A gente pode falar do Josh Jacobs, mas não é esse cara. O Alvin Kamara é um running back dominante e realmente promete aí um grande ano na liga. Tomara que não se lesione. E só de sacar o Cameron Jordan do outro lado da bola, que ele deu uma surra de toalha molhada na OL do Cowboys, que não conseguia produzir nem o jogo corrido, nem o Dak Prescott, não conseguia ninguém. Os caras tiveram que triplicar, às vezes, a marcação nele, e aí ficava o outro DS livre para poder fazer o sec, né? É impressionante, principalmente o Cardinals a gente meio que esperava, a gente via algum talento ali, o Kyler Murray já teve ótimos momentos, e parece que o Jonathan Gannon, do meio para o final da temporada passada, começou a dar uma cara diferente pro time, justamente quando o Murray voltou de lesão. Ainda meio baleado, mas conseguiu produzir um pouquinho. Então, Cardinals, eu acho nem tanta surpresa bater uma bolinha redonda, dando o devido desconto que o Rams hoje é o time que era considerado contender aí até começar a temporada e é o mais dizimado de lesão. Perdeu 3 titulares da linha ofensiva, 2 da defensiva, perdeu gente da secundária e agora os 2 recebedores principais. Então, não é pouco. São lesões sérias e é muita gente. Tem que dar esse desconto, mas o Cardinals já era mais esperado. Agora o Saints com Derek Carr. Tudo bem, mudou o coordenador. Veio o Clint Kubiak, que é filho do glorioso Gary Kubiak, que traz muitas boas lembranças como coordenador ofensivo daquele Baltimore de 2012. E é um cara que vem da escola Shanahan, que tem toda essa dinâmica de ataque aí dos McVays da vida, dos Shanahan, das doideiras, e tá fazendo acontecer. O Saints realmente é uma surpresa, comparado com o Cardinals, uma surpresa maior. E aí vai de acordo com o que o nosso Bruno Real tinha dito aqui também, sobre ser a divisão mais subestimada. Eu acho com certeza. É lógico que são só 2 rodadas, mas pensando lá no início, que ou Falcons ou Bucks sairiam campeões aí e o suficiente só para perder o primeiro joguinho no wildcard, acabou. Não, hoje a galera já tá ficando mais otimista, apesar de, repito, só 2 rodadas, mas que era mais subestimada em relação a quem poderia ir mais longe, desses 4 times, quem que seria contender. Eu acho que, sem dúvida, a NFC Sul era mais subestimada e a galera tá jogando a bolinha legal. Sem dúvida. Vamos agora pro pacote aqui de joguinhos qualquer coisa. Texans 19, Bears 13, Steelers 13, Broncos 6. Eita, Broncos.
E Commanders 21, Giants 18. Mas acho que o pauteiro acabou colocando errado aqui. Na verdade foi vitória dos Giants, tá? 44 Saints, 19 Cowboys. Isso aí conta como vitória, tá? Bom, o Calebão da massa apanhou igual uma lavelha. Coitado dele, eu fiquei com pena também. Mixon tava aqui. Não tinha J.J. Watt, hein? Não tinha o J.J. Watt na defesa do Texas. Não, se tivesse, ele tinha saído de SAMU. O Mixon estava questionando o hip drop tackle, né? Eu confesso que eu vou ter que apoiar o Mixon nessa aí. Eu também, cara, se vai aplicar a regra, tem que aplicar a regra, né? Parece que até agora não teve nenhuma flanela em campo que caracterizou o hip drop. E já rolou. Lances questionados, igual isso do Mixon, mas a flanela em campo mesmo e a falta não teve nenhuma. E na semana 1 teve também. Mas tudo bem. Né? O Bo Nix só consegue passar para o lado e, obviamente, eu falei para o Rodrigo Justo draftar o Bo Nix, né? Então, deu tudo certo aí. O Daniel segue sendo o melhor da turma, né? E aí, realmente, assim, o moleque não só está jogando uma boa bola, como ele está seguro. Ele está marotão. Ele está leleque. Vamos ver se ele vai continuar leleque quando ele pegar uma defesa um pouco mais pesada do que a defesa do Giants, né? Mas tudo bem. O Giants até que jogou. Gostei do pauteiro. Obrigado, tá, pauteiro? O pauteiro botou aqui que o Giants jogou um pouco melhor, né? E, obviamente, né, como bom Giants, é o primeiro time da história a marcar 3 touchdowns e perder no tempo normal para um time que não marcou nenhum. Esse é o New York Football Giants, meus amigos. Mas como que funciona essa conta, Magal? Explica direitinho. Para você perder com 7 field goals, o outro time fez 21, você fez 20. Por que o seu time fez só 20? Tendo marcado 3 touchdowns. Conta pra gente. Ticas. Podemos falar do Cowboys? Eu prefiro. Pode ser. Cara, mas agora falando sério. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre o Giants que realmente está me preocupando, tá? Primeira coisa que é importante falar. O Giants fez um bom trabalho na red zone. Por isso que não foi uma lavada e por isso que o Commanders não marcou TD. Porque a defesa do Giants deixava eles avançarem, mas quando chegava na red zone, não deixava converter. As jogadas iam sempre para field goal. Então, esse é um ponto positivo aí dos Giants. E eu quero fazer aqui uma denúncia, que é um pouco de teoria da conspiração, mas é denúncia também. O Giants está tentando meter fraude no seguro. Eles estão chamando jogadas para o Daniel Jones correr, orientando ele a correr com a cabeça para frente, para ver se ele cai numa concussão e eles pagam só o obrigatório dele, só o garantido e mandam ele embora. Metendo Isso fraude no seguro. Estão metendo tua no menino. Não tem o Ponzi Scheme? Eles querem fazer um Tua Scheme. Fazer o cara bater tanta cabeça a ponto dele ficar geleia na cabeça e eles pagarem só o garantido. Não permitirei essa vergonha. Seremos aqui o único podcast a fazer essa denúncia a esses canalhas, a esses hipócritas que estão querendo fazer isso. Isso é fraude no seguro. E eu aposto que o Ticas também é contra a fraude no seguro. Eu sou contra a fraude no seguro, mas não tem como você defender red zone legal, você ir pro seu Super Bowl, como você mesmo disse aqui semana passada. É o Super Bowl do ano. É o jogo que ele pode ser decisivo, não só pro que esperar da temporada, e eu não tô falando de pré-playoff, não, eu tô falando de não fazer um vexame. E de você reagrupar e ver o que vai ser do futuro a médio prazo de uma franquia. Era um jogo decisivo nesse sentido. Aí, na sexta-feira, eu acho, no sábado, o kicker titular, o Graham Gano, reclama de dor na virilha. Tô com desconforto. Aí o Brian Daboll vira e fala assim, de boa, não tem problema não, vai chutar só kickoff e field goal extra point? Virilha? Precisa não, vambora. Aí no primeiro kickoff, primeiro lance do jogo, o Graham Gano vai chutar, já dá aquela fisgadinha na corda do presunto que o Magal, o Oli, tanto gosta de falar da corda do presunto, o hamstring, o posterior da coxa. E aí você fica sem kicker. E aí você marca 3 touchdowns e fica com 20 pontos, porque o seu punter foi tentar chutar o extra point e perdeu. E a partir dali, toda oportunidade de chute era o quê? Quarta descida, que às vezes era turnover on downs. Então, você consegue correr atrás, você consegue fazer um esquema bom para segurar o calouro, você retém o outro time para chutar só field goal, sem avançar uma vez na endzone, mas você não puxa o seu kicker do practice squad
para poder substituir, correndo o risco do titular já acabar de estourar. Então, se amanhã ou depois, até no meio da temporada mesmo, porque agora esquentou de vez. Brian Daboll, depois dessa, quem passava pano não tá passando mais. Porque isso é uma gestão básica, não é possível que você vai passar. Não. Se amanhã ou depois ele for o próximo da fila e a ser demitido, eu acho que ninguém vai poder reclamar e todo mundo vai lembrar desse jogo. A culpa não é dele. E aí eu vou fazer uma outra denúncia aqui. A culpa é desses endocrinologistas que ficam receitando o Ozempic para todo mundo. O que ele está sofrendo é um efeito colateral do excesso de Ozempic. Que ele tá o próprio cabeção de Ozempic, o Daboll. Eu já tô tendo dificuldade de reconhecer ele na sideline. Eu fico procurando o meu fofucho, aí quando eu olho, eu falo, cadê o Daboll? Onde é que ele tá? É o cabeção de Ozempic que tá lá parado. O Fausto Silva de Nova York. Então, assim, a culpa não é dele, Ticas. Ele tá com a cabeça ali sob os efeitos dessa overdose de Ozempic. Ô Magal, você já arrumou gente para poder se solidarizar aqui? A Casa do Corvo tá se manifestando, falando Tamo que junto. Deixou eles com pena do menino Daniel Jones agora com a teoria sobre a NFL. O menino craque, né, acrescentou. E só um ponto importante, Wallace, que eu gostaria muito que o Giants resolvesse isso, falando muito sério. Quem tá desempregado aí procurando emprego é o nosso amigo Blankenship. Gente, dá uma ligada pro Blankenship, porra. Mas pra ele não vai dar não, com a regra nova, às vezes vai sobrar, igual sobrou pro Graham Gano, não foi no chute não, foi no retorno, que ele correu pra tentar taclear. Aí pro nosso Blankenship fazer esse tackle aí, quando o retornador passa da segunda linha, pro Blankenship não dá não. Moisés não consegue. Então, e a solução era simples, era só ter me ligado. Vai pra 2, filho, vai pra 2. Aliás, um beijo pro pessoal do Falcons também, que foi pra 2, perdeu, é nóis. É isso aí. Cada vez mais times estão indo pra 2 ao invés de chutar. Kicker tem que passar fome mesmo e tem que ir toda quarta descida. Vamos lá, vamos acelerar essa bagaça aqui, porque nós ainda temos Packers 16 e Colts 10, Browns 18, Jaguars 13. Pelada safada. Esses dois aqui, tá? Não adianta defender, gente, tá? Não adianta defender. O Malik Willis segurou, né? Muito mérito do nosso querido LaFleur, né? A AFC Sul vai ser tranquila para os Texans, quem diria? Mas fico feliz, porque como eu falei aqui no episódio passado, eu quero que os Texans voem esse ano e que os Browns afundem esse ano para o karma do Deshaun Watson ficar ainda mais firme. Wally, seus comentários. Bom, Browns e Jaguars é aquele jogo que você sabia que o Jaguars ia perder, vem sem moral depois de tomar a virada do Miami e não ter pontuado no segundo tempo, mesmo com a defesa semi-titular do Miami na segunda etapa. O Browns tem um time um pouco melhor, né? Não é que é muito melhor, não, é um pouco melhor mesmo, e o placar demonstra isso. Acho que nenhum dos dois times até agora mostrou nada, nenhuma confiança para a equipe. Esse jogo do Packers, eu vou dizer, Matt LaFleur, parabéns para você, aplausos, um esquema bem montado, Malik Willis só fez o gerenciamento, handoff pro Josh Jacobs, passezinho curto pro lado, screenzinho, foi no basicão do futebol americano, porque ele sabia que ele estava jogando contra o Colts também, que não tem uma consistência grande, e sabia também que era um jogo acessível. Agora vamos ver quando piorar um pouquinho mais, pegar um adversário um pouco mais qualificado do que o Indianapolis Colts, que está em remontagem de elenco, né? Mas, é isso aí, a fórmula é essa, é Josh Jacobs Futebol Clube. É pelada, mas quando você tem um Malik Willis de QB substituindo Jordan Love machucado, que você sabe que o outro time vai correr com a bola, o outro time corre com a bola 57 vezes e mesmo assim continua avançando para dentro de você, não deixa de ser uma pelada, mas é muito interessante você ver, cara, é muito legal de acompanhar. Eu não pude ver esse também, mas eu acho que é o tipo de jogo que desperta essa tensão diferente, você sabendo as estratégias ali, você sabe o que o outro time vai fazer e mesmo assim você não consegue segurar. Então, mérito total do LaFleur, que eu acho até, a gente tá falando da NFC Sul subestimada, eu acho ele meio subestimado aí, no bonde dos filhotes do Shanahan e do McVay, que ele é um deles também, eu acho que ele é meio subestimado, a gente fala pouco dele e atribui muito do mérito anterior dele ao Aaron Rodgers em campanha de MVP. Eu acho que o Matt LaFleur é um ótimo técnico. Concordo. Também acho, subestimado. Vamos de Jets 24,
17 Titans e Seahawks 23, 20 Patriots. Will Levis tirou o Brian Callahan do sério, gente. Olha o Will Levis. Ele não é só café com maionese não, gente. Ele tem conteúdo. Né? Foi a primeira vitória do tomador de ayahuasca, né, do Aaron Rodgers como titular. Um alívio mais ou menos, né? Porque notícias per sources, né, de que o climinha lá no vestiário de Nova York tá aquele zaralho, tá aquela torta de climão. Eu acho é pouco, tá? E o Seahawks está otimista com essa nova gestão. De fato, fez um bom jogo. Vamos combinar que você ir para um overtime com o Patriots em 2024 não é uma coisa muito digna de nota, mas vitória é vitória, conta o númerozinho 1 do lado do W lá, e no final das contas é isso que interessa. Eu confesso que algumas jogadas do Rodgers deram aquele flashback de quando ele ainda era uma pessoa normal e ainda sabia jogar bola. Mas esses reports aí de que ele não está jogando como equipe, que o clima do vestiário não tá bom, só reforçam aquilo que você já escuta no NFL, etc., desde que o mundo é mundo, né? Que o Aaron Rodgers não é um cara bom de vestiário. Ele era tolerado lá em Green Bay, porque ele fazia bons jogos, porque ele era a cara da franquia, mas a gente viu que quanto mais o tempo passa, mais velho ele fica, mais doido de ayahuasca ele tá, pior fica a relação dele com os colegas de time. Num time que já não está funcionando muito bem, eu acho que nem os contos, as parábolas motivacionais do Robert Saleh vão botar jeito nessa casa do Jets. Mais uma vez, caso eu não tenha dito, eu acho é pouco. O Jets está sofrendo essa dor da volta do Aaron Rodgers, mas a defesa do Titans é muito limitada esse ano. Acho que é por isso até que o Will Levis recebe mais pressão, porque ele tem que pontuar o ataque do Titans em campo, ele tem que fazer ponto, porque sabe que vai levar ponto na defesa. Então acho que gera essa tensão, e o Will Levis é meio pancada da cabeça, né? A gente falou na primeira rodada aqui, você pode esperar, cara, overthrow, ele é capaz de acertar um passe de 60 jardas e é capaz de errar um de 30 com o bracinho curto. É capaz de errar um de 60 com overthrow, jogar em 80 jardas. Então, assim, é um cara de altos e baixos, e já está na hora de criar uma consistência maior, já tem experiência suficiente da NFL para isso. Agora, do Seahawks, cara, você não pode tomar 20 pontos desse Patriots, não. Eu estou muito ansioso por esse duelo com os Seahawks no final de semana. Um beijo pro Lelinho do Miami, porque eu acho que o Miami, se tem uma chance de se recuperar vencendo com o Skylar Thompson, esse jogo acessível com o Seahawks. Cara, o pessoal do Seahawks tá muito animado. O nosso Carlos César, o Shark, tava todo feliz lá, ó. Seahawks 2-0 com um técnico novo, 2 confrontos. Apesar do Patriots não tá essas coisas, mas assim, fora de casa. E aí o Patriots fez toda aquela comemoração dos 10 anos do Super Bowl contra o Seahawks. E aí levou o Malcolm Butler, ele fez cerimônia no início do jogo. E o Seahawks foi lá, mesmo na prorrogação, jogando feio, jogando difícil, conseguiu vencer. Então dá pra ficar otimista mesmo. Parece que a gestão do Mike McDonald, saudade, hein? A gestão dele tá prometendo bastante um trabalho legal lá em Seattle. Já o nosso Douglas Wade é o outro lado da moeda. Pro Patriots ter perdido só na prorrogação contra o Seahawks, apesar do trabalho novo, e ter batido o Bengals no primeiro jogo, então já fica aquele gostinho de, não tá tão ruim quanto a gente imaginou. É o que o nosso Douglas Wade comentou aqui, que tá jogando mais bola do que se presumia. Vamos ver até quando, né? Esse comecinho ele vai dando essas dicas pra gente ver como que a coisa vai se desenrolar no decorrer da temporada. Vamos ver. Exatamente. E para finalizar, vamos falar de Chargers 26, Panthers 3. Peraí. Oi. Pra falar de Panthers, eu tenho que ler o comentário do nosso Anderson Forlin, maravilhoso. Com certeza. Não deixa de vir aqui mandar o seu alô. E ele passa para deixar o abraço e dizer que torcer para o Panthers é um desafio de sobrevivência maior que os meninos espartanos que eram abandonados à própria sorte para se provarem fortes. Então, este é o clima da torcida do Panthers depois dessa derrota e dessa mudança de quarterbacks. Mas calma, Andrews Anforlin. Calma que agora a solução chegou. Na figura de quem? O Red Rifle, Andy Dalton. talvez o momento agora a coisa vai da semana.
Agora a coisa vai lá nos Panthers com o meu querido Andy Dalton. Cara, foi um jogo safado, vamos ser honestos aqui. Os Chargers não tiveram problema para meter 23 pontos em cima dos Panthers. O time tá perdido. Não tem muito o que fazer. A gente não esperava nada diferente disso. Ainda assim, eu confesso que eu tô ficando triste pelos Panthers. Eu queria... Talvez porque eu esteja na mesma situação, né? Então é aquela empatia de quem tá lá brigando pela first pick no draft, né? Mas o que você achou, Wallace? O abraço dos afogados, né? O famoso abraço dos afogados. Eu acho que, na verdade, o Jim Harbaugh, o John Harbaugh, é um dos dois esses Harbaugh aí que fica treinando time de futebol americano. Tô brincando. O Harbaugh ruim não provou nada até agora, né, na sua volta, e bater no Panthers empurrar bêbado em ladeira nesse ponto. A gente torce para que em algum momento da temporada alguma coisa ligue lá pelos lados do Panthers para poder pelo menos ter uma esperança para as próximas, porque essa aí já está indo rapidamente para o vinagre. Por quê? Quando a sua esperança é o Andy Dalton, meu querido, você não tem esperança mais nenhuma, não. Isso acabou, chegou no fundo do poço. Eu tô repetitivo, porque cada semana eu faço questão de relembrar. A audiência é rotativa, né? Tem sempre alguém chegando pela primeira vez. Não somos assistidores de tape. Eu menos ainda, porque não tenho experiência em campo igual o Oli e Magal tem. Então aquele negócio de bater o olho, de ficar vendo, principalmente no caso do quarterback, né? É a mecânica do lançamento, a leitura, a progressão de leitura. Eu não faço nada disso. Mas eu ouço alguns podcasts que o pessoal faz. E realmente o pessoal virou e falou assim, não é absurdo. Por quê? Porque ele não tá funcionando. O famoso footwork, a dançadinha no pocket, o pezinho malandro para achar a posição ideal, enquanto faz a leitura e acha o recebedor. E se for uma janela mais curta, então? Essa posição tem que estar melhor ainda. E o Bryce Young não faz nada disso. A gente pode colocar a culpa na má gestão, na bagunça que é o front office, nisso tudo. Mas se o Dave Canales, que é o head coach, ele sabe que o dono do time é doido. O David Tepper é o cara que entrou no restaurante que tinha o cartaz falando para ele deixar o GM escolher as picks no draft, e foi lá tirar satisfação, e que jogou bebida no torcedor no camarote quando ele foi jogar lá contra o Jaguars. Então, esse é o dono do Carolina Panthers. O Dave Canales sabe que ele é funcionário desse cara. Eu não acho errado ele virar e falar assim, cara, vou botar o Andy Dalton aqui, porque ganhar 3 ou 4 no ano inteiro pode ser a diferença entre eu voltar empregado para o ano que vem ou não. Então, é tudo do jogo. A gente solidariza porque o Bryce Young parece ser um cara maneiro, mas, infelizmente, tem coisas que não dá. Quando você para ver que ele é do tamanho do Kyler Murray, e você vê o Kyler Murray, as jogadas que ele fez pro Marvin Harrison Jr. no jogo contra... O Cardinals pegou quem mesmo? Saints e Cowboys e Cardinals e... Olha aí. Rams. E o Rams. Cara, são 2 jogadores da mesma altura que não jogam do mesmo tamanho. Então não dá para questionar o Bryce Young. Ele não teve todas as rodadas no ano passado porque ele se machucou. 1 ou 2 jogos. Mas ele teve uma temporada quase inteira ano passado, metade com o Frank Reich, metade com o treinador interino. Aí depois foi esse ano com o Dave Canales, que era o cara para salvar, porque trabalhou com o Baker Mayfield, também estatura baixa. E é um cara que não dá conta de jogar igual os outros baixolas da mesma altura ou de altura próxima dão conta. Então, a gente solidariza porque é um ser humano. Mas quando o cara também tenta ir para lá, ele sabe onde ele tá se metendo. Se pro Dave Canales salvar o emprego, ele vê Andy Dalton como uma escolha melhor, tem que trocar mesmo, porque senão você começa a perder o vestiário. Os caras estão se matando ali na linha, os caras estão se matando correndo rota e a bola não chega. E o cara toma um sec, e o cara demora a decidir. Então, até para ter esse agrupamento aí, essa união no vestiário, a gente não sabe como que tá a situação lá. Eu não acho absurdo, eu acho que é do jogo. Apesar de ser uma franquia disfuncional, o Kyler Murray sentado no banco a partir da segunda semana da temporada, eu não acho nada absurdo, não. Não, o Bryce Young, né? Você confundiu os baixola aí, mas tá tranquilo. É isso aí mesmo. Mas quando o seu Andy Dalton é a sua boia, você tá agarrando uma âncora. Muito bem. Antes da gente partir agora pro TD Fumble, só dar o alô pra galera que não foi presa na vinda pro estádio, mas chegou atrasada. O nosso amigo Bira, grande Pablo Bira. O Marcelo Faria me xingando aqui de canalha porque eu não exaltei o Detroit Lions. Que isso, Marcelo Faria? Eu sou Lions desde criancinha. O nosso amigo Mitsubishi ASW,
trouxe uma estatística aqui interessante da ESPN americana, falando que de 2020 a 2023, os times que começaram 0-2, só 2 deles foram para pós-temporada, os Bengals em 22 e os Texans em 23. E 16 times começaram a temporada regular 0-3 e nenhum deles foi para pós-temporada. Então vai ser uma semaninha gostosa aí essa próxima, para ver se os times que estão 0-2 vão virar 0-3 e pela estatística encerrar suas chances de ir para pós-temporada, ou se a gente vai vingar a estatística e conseguir ir para a pós-temporada. Acho que o caso dos Ravens é mais provável. O nosso caso, Wallace, eu já acho mais difícil. É aquela coisa, a estatística ela é só o número, né? Ela é fria. Por quê? 0-2, você tem o Rams todo desfalcado, você tem o Panthers, que acabou de sentar o Bryce Young para botar o Andy Dalton titular, e você tem o Ravens e o Bengals. Esses 4 times estão 0-2. Só que cada time conta uma história completamente diferente na temporada. Então não dá pra gente só achar que a estatística fria ela vai dizer o que vão ser desses times pro decorrer de 2024, não. Chegaram depois aqui também o Senhor dos Games, o Vitor Leme, o nosso amigo Washington Ferreira já estava aí, o Leonardo Schiavi falando mal do Daniel Jones. Que isso, cara? E o Fernando Palácios. Não pode falar do meu menino que eu me desconcentro. O Fernando Palácios também, o Carlos Miller. A Luana Lotte aparentemente já terminou a janta, muito bem. E o Renato da Lapa. E faltou lá no Instagram também. Professor Taliati, um abraço pro mestre. Grande Taliati. A Vicky Vieira também, marcando a sua presença. Grande Vicky também já foi a boneca robô, para referência aí dos mais velhos. Então agora... Meu Deus do céu. Vamos então agora, o meu vinheteiro. Vamos aí pro TD ou Fumble? Acertou a miserável. Vinheteiro, no maior respeito, hein, Ticas? Não vou te chamar de vinheteiro assim, não. Não, vinheteiro tá ok, não sendo Lorde, não tem problema nenhum. Então tá tudo bem. Então vamos lá pro primeiro TD, o Fumble. E hoje, como eu estou apresentando... É o nosso plebeu vinheteiro. É o nosso plebeu vinheteiro. Eu vou ser o Ticas, eu vou poder discordar no final. Vou até me sentar aqui para aproveitar essa oportunidade. Então vamos lá. Mais uma vez, inativo por causa da panturrilha, o Russell Wilson não pôde curtir o seu revenge game, o seu jogo da vingança contra o Broncos em campo. Mas mesmo assim, ele foi presenteado pelo Mike Tomlin com uma bola do jogo, a chamada Petty Game Ball, ou a bola do ranço, numa tradução livre. Parabéns aí, Palteiro. Se vingar por procuração é TD ou Fumble? Para mim, é uma bela vingancinha, mas diz mais sobre quem está se vingando. Eu vou dar TD, mas realmente o ranço de quem está se vingando. Eu vou de Fumble por 2 motivos. Primeiro, porque não jogou. Quem garantiu a vitória foi quem? Justin Fields. Por 13-6. Contra o calouro Bo Nix. Aí você vai fazer a comemoração do Hans e vai dar uma game ball pro Russell Wilson. Cara, o Russell Wilson, por mais que o Sean Payton tenha sido muito duro com ele, e a gente viu até na postura corporal ali, ele não foi desrespeitado assim, Denver. Ele não jogou bola. Mas aí o primeiro ano foi com o Hackett, depois foi com o Sean Payton, que já não queria ter que lidar com ele. Ok. Mas ele tá jogando no Steelers pelo mínimo hoje, e tá recebendo 30 e tantos milhões de dólares pelo Denver Broncos. Mas aí vai levar a bolinha do ranço. Fumble, vai. Eu vou ter que concordar com o Ticas. Pra mim é Fumble também, pelo seguinte, não dá pra você querer se vingar quando não é você que tá cumprindo a vingança, pô. Entendeu? Pra você se vingar, teria que você ter entrado em campo, ter jogado uma bola que você não joga há uns 3 ou 4 anos, ter dado um show, e aí sim você levaria essa bola pra casa. Mas pensa bem, você lá na sua casa, Russell Wilson, com a sua maravilhosa mulher Kiara ao seu lado, olhando uma bola de um jogo que você não jogou, de um time que tá pagando a maior parte do seu salário. O lanche que você tá comendo, quem tá pagando é o Broncos. Então assim, achei meio patético. O lancho. O lancho, quem tá pagando é o Broncos. Então, achei meio patético, pra ser sincero. Muito bem. Agora, o próximo TD o Fumble. Antes de saber que seria bancado pelo Andy Dalton, esse aqui também tem pitadas de especiais. Ao ser perguntado sobre o seu grau de confiança no próprio jogo após a semana 2,
O menino da mamãe, o Bryce Young, respondeu que toda a sua confiança está depositada nas mãos de Deus Nosso Senhor. Confiar por procuração. O pauteiro hoje tá foda. Confiar por procuração. É TD ou fumble, Wally? Olha, a pessoa, quando já abandonou todas as coisas materiais para se apegar, ela se apega no sobrenatural. Ela vai lá, ora para Deus, é os orixás, é alguma coisa que tem que vir de cima, que tem que te ajudar. Então eu vou dar TD pro menino Bryce Young, porque no jogo dele não dá para confiar mesmo não, ele tem que confiar no nosso Senhor Jesus. Fumble, né? Aquela coisa, não tem problema nenhum você se motivar, a fé de cada um tem mais do que ser respeitada mesmo, apesar de que algumas a gente sabe que são mais do que as outras, mas não tem problema nenhum em quem leva esse mote aí da religião como a solucionadora de todos os problemas, todas as coisas boas que acontecem na sua vida. Mas se esse é o caso, e se o Bryce Young, ao ser perguntado sobre isso, numa entrevista pós-jogo, que ele nem imaginava, ele se disse chocado por ter sido bancado por Andy Dalton. Então ele nem sabia que isso estava acontecendo. Ele virar e falar, não, eu tenho confiança, eu vou trabalhar mais, eu vou melhorar o que eu estou errando e eu vou provar que eu mereço estar aqui. Não, ele falou que a confiança está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, Deus abandonou o Bryce Young, né? Fumble. Para Deus e para o Bryce Young. Segura na mão de Deus e vai. O Bryce Young é do time do Tim Tebow, né? Gostei de ver. Pena que Deus não lança, o divino não lança TD. Não, eu vou te falar que eu até gostei da resposta dele, cara. O que eu não gostei, e por isso que eu vou dar o meu fumble pra ele aqui, é porque nesse caso eu acho que você precisa se responsabilizar o Bryce Young. Não tem nada demais, cara. Você é um calouro num time ruim, cara. É só isso, assim. Ninguém tá espantado, né? Não é como se você fosse o Patrick Mahomes e tivesse jogado a bola que você jogou. Né? E tivesse feito 3 pontos só num jogo contra o Chargers, entendeu? Não, cara, você é um calouro que caiu num time ruim, cara. É só isso, assim. Relaxa, faz o seu trabalho, continua se desenvolvendo e pronto. Você não precisa ficar nervoso e nem precisa ficar chocado. Nossa, fui pro banco, estou chocado. Não, você não tá chocado, você caiu numa franquia disfuncional, é isso que acontece. Então, por conta disso, eu vou dar fumble pro Bryce Young, mas quero deixar registrado que eu tenho muita empatia por ele, tá? Eu espero que ele vá bem e que ele consiga fazer alguma coisa aí da carreira dele. O nosso Álvaro Leles já disse que jogar desse jeito só pode ser macumba, então, contra o menino Bryce. Travou as perninhas dos meninos, fez a amarração. Realmente tem macumba que é mais forte, vai vendo aí. E o nosso Caio Veder, como sempre, marcando a sua presença, ele já chega mandando o seu salve, seus tuas indo de cabeça no Hamilton. Sempre muito agradável, nosso Caio Veder. Um prazer receber os boas noites e os salves do nosso Caio aqui. Ele diz que ele pergunta se o Bryce Young é o maior bust desde Josh Rosen. Muito provavelmente. O Josh Rosen, os Cardinals nem insistiram, né? De um ano para o outro já despacharam para poder pegar o Kyler Murray, o que se provou uma decisão acertada. O Bryce Young... Passou lá em Miami, nós queremos esquecer. Exatamente. Para mim tá bem claro que o Bryce Young não vai ter outra chance no Panthers. Porque depois dessa, e aí igual a gente tá brincando no TD Fumble, mas da postura também do cara não se ajudar, faltar um pouquinho desse comprometimento, né? Às vezes até por imaturidade, pela situação ruim que ele enfrentou. Então, nesse caso, eu acho que se for virar não um Baker Mayfield ou um Gene Smith, que foram muito mal no começo e depois conseguiram revigorar a carreira. O Baker nem foi no começo, né? Foi do começo pro meio, aí depois melhorou. O caso do Bryce Young só vai poder virar um backupzinho ou virar um titular de um time que não é contender aí na frente em outra franquia. Em Carolina, realmente, já era. Também acho que é muito difícil reverter essa situação aí. Mas, apesar de tudo, ainda não acho que seja fim de carreira para o Bryce Young, não. Acho que ele pode se desenvolver e ser um QB2 aí honesto em algum outro time. E fica a dica, né, Tica? Você vê que o jovem ele realmente não aprende, né? Como que vendo essa quantidade de busts ano após ano, os QBs né, os QBs de primeira rodada do college chegam pro draft com essa moral toda, com essa hype toda, com esse peitão aberto aí. Eu acho que eles deviam chegar mais humildes, deviam chegar mais de cabecinha baixa. Não é um debate para agora,
até porque o tempo urge, já estamos indo para o último TD ou Fumble, mas é um debate muito interessante, sabendo que agora essa molecada tá recebendo salário para jogar no college. Se o fortíssimo candidato a primeiro pick for o Carolina Panthers, um quarterback que já seja elegível, ele vai virar e falar assim, não vou não, vou esperar. Para que eu vou arriscar que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com o Bryce Young? Então isso é outra coisa para a gente observar também. Agora, ficar até o último ano lá na faculdade recebendo salário não é um destino impossível para essa galera que vem hypada do college, não. E, às vezes, vai colocar ele numa situação melhor do que um Carolina Panthers de first pick aí, que não te dá oportunidade nem de começar e desenvolver a sua carreira. E aí eu já não sei, eu posso estar falando uma besteira aqui, né? Mas talvez até o cara queira evitar e preferir tentar sorte no free agency. Né? Porque ele, de repente, no free agency, ele cai num time um pouquinho melhor. Mas aí eu acho que tipo assim, eu não sei se uma vez que ele se candidata pro draft, se ele for draftado, ele pode escolher não ir para ser. Aí eu acho que os caras não vão se candidatar, entendeu? Eu acho que o cara vai olhar e falar assim, eu tô lá nas cabeças. Quem vai me pegar vai ser Panthers, Giants, vai ser algum time assim. Quer saber? Eu não vou me candidatar pro draft, não. E o cara não ir pro draft, e quando chegar na época do free agency, ele se candidatar pro free agency. Eu não acho que isso vai acontecer, porque a NFL vai se proteger disso, né? Porque se isso virar se isso virar uma prática, acabou o draft, né? Acabou, não tem mais draft, né? Joga fora. Porque todo mundo que é bom vai querer sair do draft, e aí quem que vai ser draftado vai virar meio bagunça, né? Então, acho difícil, mas de fato é uma discussão interessante. Aguardemos. Vamos ver. Vamos agora então para o último TD ou Fumble desse episódio. Esse tem aquele cheirinho de ideia supostamente genial de publicitário, né? O Everbank, proprietário do naming rights do estádio do Jacksonville Jaguars, decidiu homenagear o franchise QB do time e batizou o estádio de Trevor Bank Stadium para o jogo de abertura em casa, né? Independente deles terem saído com a derrota contra os Browns, esse trocadalho do carilho, Ticas, é TD ou Fumble? Falando em bust, mandar um abraço pro nosso Anderson Brown. Se você fazer essa graça, pra mim tá tudo bem você fazer. Mas tem que fazer no momento que o time esteja um pouco mais animado, um pouco melhor. Quando você acabou de assinar por 50 e tantos milhões de dólares anuais o seu quarterback, e ele continua sendo questionado, e o head coach Doug Peterson, cada coletivo ele parece estar mais desanimado, talvez não seja o melhor momento para você fazer uma ação de marketing usando um trocadilho do nome do seu quarterback com o nome da empresa, que no caso é o banco, que é o Ever, e aí virar o Trevor Bank Stadium. Então, nesse sentido, pela falta de contexto, pela falta de bom senso ali do momento, eu vou dar fumble. Eu não posso negar minha trajetória, né? É TD, trocadilhos do carilho são sempre bem-vindos. O Wallace já criando provas para depois, quando ele for processado pelo excesso de piadas de Penix, ele dizer que sempre defendeu os trocadilhos. Cara, eu vou ter que dar fumble. E eu vou explicar por quê. Eu sou um grande defensor dos trocadilhos do carilho, acho uma forma de humor de altíssimo nível. No entanto, esse trocadilho foi aquele trocadilho típico de publicitário fazendo piadecas na call, entregando o job dentro do deadline, seguindo o briefing do cliente, mas é uma coisa que só tem graça para publicitário. Eu acho muito difícil que alguém tenha visto isso e falado assim, nossa, que ideia bacana. Do mesmo jeito, e aí me desculpe, tá, os torcedores mais exaltados, que é absolutamente intancável o tal do estádio do Morumbis. Vocês vão me desculpar, não tem a menor condição de uma pessoa Morumbis em pleno uso das suas faculdades mentais. Morumbis é maravilhoso, cara, não tem muito como. Legal. Não tem é fantástico. Quando fala que tem confusão no Morumbis ainda, que junta tudo, a sua cabeça dá um nó. O Morumbis é de um nível que eu tive que ter o papel de boomer e checar na internet se isso era verdade ou não. Eu falei, cara, não é possível, porque eu vi na conversa, não, que é o Morumbis, eu falei, cara, não é possível que isso é verdade. No grupo foi o Marcelo Faria, né, então a gente nunca sabe. Exatamente, que não é uma fonte muito confiável.
Então, por aí já deveria ser uma checagem, né? O Marcelo Freire está perguntando como chama o estádio do Flamengo. Chama Estádio do Maracanã, caso você não conheça, tá? É onde a gente manda. Mas não tem como, tá? Então, pra mim, é fumble irremediável. Desculpa, impossível. O segredo é esse, então, Magal. Eu sempre dou meu voto antes, porque aí quando você vai dar o seu, a sua tendência é concordar com o meu aí, ó. É verdade. Ficamos invictos, olha que beleza. Mas, Ticas, como eu ouvi essa frase hoje, essa estatística é um número frio, né? Eu concordei porque os 3 foram de absoluto bom senso, né? Não importa, o que importa é que tem 100% por enquanto de concordância quando eu voto o TD Fumble antes. Isso aí tá registrado na história. Se não sou eu pra dar o contraponto aqui, esses 2 malucos tomam conta. Perfeitamente. Aí você vê que a situação do podcast é essa, quando o Wallace tem que ser o fiel da balança do bom senso. Bom, meus amigos, encerramos esse episódio hoje, um episódio cheio de emoção, cheio de Game of Thrones, né? Mudanças no comando, mas não, tá? Não, continuamos do mesmo jeito de sempre. Hoje foi só um tap-in, né? Pra quem não curte WWE, né? Quando o cara entra pra lutar com o brother, dá aquele high five, é o tap-in. Hoje foi só um tap-in meu do Ticas aqui. Quero agradecer aqui a oportunidade, gosto de ser âncora, mas de fato é um trabalho que o Ticas faz muito melhor do que eu. Então, na melhor vibe de brasileiro, desculpem qualquer coisa. Wallace, seus comentários. Um beijo pra galera e, ó, pra quem quiser, o Imperador está treinando flag futebol. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, dá um toque na galera do time, dá um alô no Instagram lá e vem dar uma olhadinha no treino, como é que é lá no Nova Califórnia. Então, a galera tá se preparando para os campeonatos aí que ocorrem geralmente no final do ano. Então, a galera lá, o Marquinho, o Marcelão, galera que geralmente joga flag, Sombra, que joga tudo. Então, estão lá treinando no Nova Califórnia. Se você quiser conhecer a modalidade, que é uma porta de entrada para o futebol americano, sem os equipamentos. Então, você pode dar uma chegada por lá. Magal, vou te agradecer por salvar a transmissão aí, a live. Não precisei me ausentar na correria, mas não poderia correr esse risco. Como diz o nosso Washington Ferreira, hoje eu tô debilitado a lá Marcinho do Grêmio. Então, você que não conhece a história do Marcinho do Grêmio, assista a entrevista dele pós-jogo, ao vivaço na rádio, que você vai entender do que estamos falando. Então, realmente, ressaca, quando estiver chegando perto dos 40, é assim, né? Ela dura a semana inteira e ela vai com efeitos diferentes a cada dia. Não é só aquela dor de cabeça na manhã do dia seguinte, igual era antigamente. Mas faz parte, portanto, se divertir. O nosso Álvaro se despede também, dizendo que, até porque o MetLife é um nome muito bonito, né, Magal? Pra você ficar criticando o Morumbi. Mas, gente, MetLife é o nome da empresa, não é um trocadilho, entendeu? Aí você tem que ver porque que a empresa chama MetLife. O que eu posso fazer? Já basta a gente ter que aguentar aquela gentalha dos Jets invadindo o nosso estádio. Isso aí já é um problema por si só. Só 2 comentários, Ticas, que eu esqueci de fazer. Eu anotei aqui e acabei não falando. O primeiro é que o Falcons e Eagles foi o jogo perfeito pro Wallace, né? Que foi um jogo de time verde, um jogo de time vermelho e os 2 times de passarinho. Então juntou tudo que o Wallace odeia em um jogo só. Então foi um Wallace hate ball, né? Podemos chamar assim. E, já que a gente falou de estatística, vamos encerrar o episódio com essa estatística aqui, que não é uma estatística, né? Mas praticamente, que é absolutamente maravilhosa. Segura essa pedra. O ano é 2000. Esse post aqui é do Dave in Oakland, tá? Para eu poder citar a fonte. O ano é 2024. Derek Carr é estatisticamente o melhor passador da liga. Gardner Minshew tem o maior percentual de passes completos. O maior TD da temporada foi lançado por Sam Darnold, nosso querido Sanda. Baker Mayfield está sem derrotas e pouca coisa atrás do Derek Carr. Kyler Murray lançou um pass rating game perfeito de 158. Se alguém te falasse isso há 2 semanas atrás, você internava essa pessoa. Essa é a NFL e essa é a magia das estatísticas, Ticas. E a gente tem que aproveitar quando tá na semana 2, né? Obviamente. Vai chegando na 3 ali, vai mexendo com a curva e já vai ficando tão legal de botar os números enfileirados, né? Fala a verdade. Exatamente. Agora é o período de fazer isso. E lembrando, né? O Fernando Pedrotti lembrou bem aqui. Semana que vem
Nosso episódio 200. Contra tudo e contra todos, ninguém acreditou, mas desde aquele fatídico primeiro episódio lá em 2020, estamos aqui, galera. Episódio 200 na semana que vem. O que vai acontecer? Não sei, porque ainda não conversamos sobre isso. Provavelmente nada. Provavelmente a mesma coisa de sempre. Como diz o nosso Léo Schiavi, é o ano dos subestimados, né? Os astros se alinharam. Sam Darnold, Derek Carr, Baker Mayfield. Aí o Super Bowl do Vaicão vem. Eu vou incluir na lista NFL, etc. É o ano dos subestimados aí, se dando bem. Tomara que permaneça. Não ganhamos promo da NFL no jogo, não fizemos postzinho publi. Não, totalmente raiz, totalmente orgânico, sem glúten, sem lactose. Vai ter surpresa pro episódio próximo? Às vezes, se é a mesma coisa, pode ser uma surpresa. Quando todo mundo espera a surpresa, ela deixa de ser surpresa. Volte semana que vem, confira. Valeu aí, Magal, pela força. Um abraço pra galera, sempre junto do NFL Etc. Diretoria. Faça parte você também. apoia.se/NFL Etc. E eu prometo que semana que vem eu tento voltar com menos cãibra. Tal qual o meu menino Lamar. Vou comer uma banana, reforçar um potássio. Pedialyte. Pra ver se o mês inteiro. Isso aí. Um abraço e valeu. Beijo. Valeu.